Bom dia, igreja. Vocês estão felizes? Estão felizes? Amém. É um prazer estar aqui com os irmãos nessa manhã. Meu nome é Thales, sou pastor na Igreja Batista em Moquetá, um dos pastores de lá. Sou casado com a Ariane. A Ariane, infelizmente, não conseguiu vir, né? Ontem a gente teve um dia cheio, ela ficou resolvendo outras coisas. Mas eu quero mandar um abraço da Igreja Batista em Moquetá para vocês. Era meu tio-avô, né? Ele era irmão do meu falecido avô, pastor Josias Vieira. Então, hoje ele está lá com a gente. Hoje o pastor Paulo é minha ovelha, né? Então, a gente está lá com o pastor Paulo. Uma bênção. É um dos meus mentores, um dos meus conselheiros como pastor. E eu quero orar, né? Para que você abra o seu coração nessa manhã. Estou muito feliz de ver adolescentes cantando, louvando ao Senhor. É muito importante, igreja, que a gente invista nessa geração. Ela não é a futura geração, é a geração de agora. Eles já são a igreja de hoje. A gente precisa investir nessa geração, a gente precisa orar por eles, a gente precisa ser intencional pela vida deles. Então, hoje a mensagem que eu vou trazer para os irmãos é uma mensagem de alerta, uma mensagem de aconselhamento para os pais, para os líderes de adolescentes, líderes da igreja e também para vocês, adolescentes. Então, que o Senhor abra o nosso coração para a mensagem que Ele vai falar nessa manhã, amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua boa obra, agradecemos pela vida da tua igreja, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, que o Senhor possa trabalhar na nossa vida, que apesar de mim, apesar das minhas limitações, apesar das minhas imperfeições, a tua palavra possa alcançar o coração dos meus irmãos nessa manhã. Pai, que a gente saia daqui renovado com a tua palavra, que a gente saia daqui realmente transformado, aplicando aquilo que nós ouvimos da tua palavra nessa manhã. Nós te agradecemos por tudo o que o Senhor está fazendo nesse final de semana, mas também por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos trabalhar nos dois capítulos de Êxodo, capítulo 32 e capítulo 33. Ao longo da mensagem eu vou ler alguns versículos com os irmãos, mas agora, para iniciar, nós vamos ler Êxodo capítulo 33, versículos de 1 a 3 e versículos de 12 a 17. Eu vou ler aqui na versão NVI. Se você puder botar na NVI, se não tiver, não tem problema. Eu leio e os irmãos acompanham. Vamos lá? Versículos de 1 a 3, capítulo 33, Êxodo. Deus ordenou o Senhor a Moisés. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permitas saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Será que você pode ler comigo de novo esse versículo? Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. O título que eu botei para essa mensagem foi: clame, não aceite viver sem a presença de Deus. Clame, não aceite viver sem a presença de Deus. Se nós
lermos o versículo anterior ao qual nós lemos agora, a gente vai perceber que Moisés, ele estava no monte, ele estava recebendo as leis do Senhor, ele estava recebendo a orientação que o Senhor tinha para o seu povo, e o povo começa a ficar sem paciência. O povo se questiona porque Moisés está demorando tanto. E a gente sabe que povo sem paciência, povo sem sabedoria, povo sem fé, povo que está com raiva, irado, é um povo que vai fazer besteira. E esse povo, ele fez besteira. A gente vai ler no capítulo 32 que esse povo convenceu o irmão de Moisés, Arão, a fazer o quê? A recolher ouros, a recolher argolas de ouro das mulheres, das famílias, para fazerem um líquido, para aquele líquido ser transformado e esculpido em um bezerro de ouro. A gente vai perceber que esse povo começa a idolatrar um Senhor, um Deus que não é um Deus verdadeiro, um Deus pagão. Eles começam a idolatrar, eles começam a adorar esse bezerro, essa imagem feita por mãos, essa imagem manipulável. E o Senhor fica muito irado com isso, meus irmãos. O Senhor, ele fica tão irado ao ponto de falar: a promessa que eu fiz para vocês, eu vou continuar cumprindo, mas eu vou enviar um anjo na frente, porque vocês vão com o anjo, eu não vou mais com vocês. Só que Moisés, ele clama. Moisés, ele não aceita isso. Moisés, ele vai falar: se tu não fores, não nos envies. Meus irmãos, existe uma urgência para essa geração. Existe uma urgência pela presença do Senhor. Nós precisamos clamar que a presença do Senhor precisa estar na nossa vida. Nós precisamos clamar como igreja, vocês como adolescentes, que o Senhor não os envie se a presença do Senhor não tiver. A maior necessidade da nossa geração não é mais bênçãos, não é mais promessas, é clamar pela presença de Deus. Meus irmãos, infelizmente, existem alguns jovens, existem alguns adolescentes que não clamam mais pela presença de Deus, não têm mais vontade de ter o Senhor caminhando com eles. E esses jovens, eles começam a endurecer o seu coração. Ezequiel vai dizer: o Senhor precisa transplantar o coração de pedra por um coração de carne. Existem jovens dentro da igreja, existem jovens no mundo que estão com seus corações endurecidos, estão com o coração onde não conseguem mais sentir a presença de Deus, não conseguem mais clamar pela presença de Deus. Eu queria talvez apresentar alguns sintomas para vocês de corações endurecidos. Talvez você não seja nem um jovem, talvez você não seja nem um adolescente, você seja um adulto, você seja um pai de família, uma mulher de família que hoje está aqui com o coração endurecido. Então eu queria deixar claro diagnósticos para que você possa se autoanalisar nessa manhã. Pai, será que eu estou com o coração de carne? Ou será que eu estou com o coração de pedra? Um coração que não sente mais a presença do Senhor, um coração que não tem mais vontade de clamar. E eu queria trazer 3 sintomas para a gente aqui, refletir. O primeiro sintoma é a insensibilidade espiritual. No capítulo 32, no versículo 6, vai dizer: na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Um coração endurecido não sente mais nada. Estavam celebrando enquanto Deus estava irado. Aquele povo não conseguia mais discernir o que era pecado. Corações que não possuem sensibilidade espiritual são aqueles que não conseguem ouvir a voz de Deus. São aqueles que acham que Deus não está falando ainda. São aqueles que acham que Deus está mudo, mas eu quero te dizer, igreja, que Deus continua falando, Deus continua agindo. A gente
que não está na mesma sintonia que o Senhor. A gente que não está no mesmo canal que o Senhor. Então a gente não entende o que Deus está falando e o que Deus está fazendo. Talvez você veja famílias vivendo o sobrenatural com o Senhor. Talvez você veja pessoas que estão na mesma igreja, vivendo e entendendo o que o Senhor está fazendo espiritualmente por essa igreja, mas você não consegue perceber, porque você não está com a sensibilidade espiritual ativa. A igreja, existem jovens que infelizmente não veem mais a igreja como uma casa de adoração. Vem a igreja como um lugar para fazer social, um lugar de rolê na linguagem deles, um lugar de saída para conhecer outras pessoas, para fazer amizade. Jovem, adolescente, eu quero te falar, se você estiver na igreja por conta de pessoas, por conta de um pastor, por conta de um líder, você vai se decepcionar, e você vai sair da igreja em qualquer momento, porque para estar na igreja, a gente precisa estar na igreja porque o nosso coração está em Jesus, não é pelas pessoas. Existem jovens que, a gente sabe, né, que existem retiros, acampadentros, o camp, né, os famosos retiros que sempre aconteceram na juventude. Às vezes vocês vêm para cá e passam a noite toda. Tem jovem que não está vendo mais essa oportunidade como um lugar de consagração, não está vendo sair da igreja para um lugar para se revestir do poder e da glória de Deus, mas está vendo essa oportunidade para encontrar namorado e namorada. Os focos mudaram, a concentração mudou, a gente precisa focar no que realmente importa. Se você tiver com foco em Jesus, se você tiver com foco em Deus, é natural você identificar quem é o homem, quem é a mulher de Deus para a sua vida. Quem é o seu namorado, quem é a sua namorada. A prioridade não tem que ser conhecer alguém, tem que ser conhecer Jesus, porque Ele vai te apresentar a pessoa certa para você. Então a insensibilidade espiritual é o primeiro sintoma. O segundo sintoma se chama distração constante. Distração constante. Capítulo 32, versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. A demora de Deus gera desespero, e esse desespero cria substitutos. Se distraíam com ídolos feitos por suas próprias mãos. A gente se distrai muito. Nós vivemos hoje um período de atenção fragmentada. O que é isso? Você não consegue se concentrar em uma coisa só. Você não consegue ter tempo de qualidade com a sua família. Você, no momento que está na mesa, à mesa com seus pais, no momento que está saindo com a sua esposa, no momento que você está saindo com seus amigos, sempre tem alguma coisa rolando ao mesmo tempo. Sempre tem algo acontecendo, porque a nossa atenção é fragmentada. Nós nos distraímos muito fácil. E os ruídos, eles prejudicam a comunicação de Deus com a gente. Os ruídos, eles diminuem a voz e o entendimento do que Deus fala para a gente. Deus está falando. Deus está falando todos os dias. A distração que faz a gente perder o foco. Qual é a sua distração? Às vezes, meus irmãos, a distração está na própria igreja. Às vezes, você está tão interessado em servir ao Senhor, você está tão interessado em fazer tudo dentro da igreja, que você não tem mais tempo para se relacionar com Deus. Você quer assumir várias responsabilidades, mas você não tem tempo mais para conversar com o Deus que te criou, o Deus que te salvou, o Deus que gera toda a obra, que te instrumentaliza e que te chamou. Eu te pergunto, adolescente, qual é o teu chamado? O que Deus te chamou para fazer? Às vezes a gente fica com um machado
que não é afiado tentando cortar a árvore. E é exatamente isso que acontece quando você não está no lugar onde o Senhor te chamou para estar. Você vai ficar batendo na árvore, se cansando, ficando exaustivo, fadigado, porque você não está no lugar onde o Senhor te colocou para estar. Porque quando nós estamos no lugar onde o Senhor nos colocou, nós temos um machado afiado. Nós somos realmente usados por Deus, porque estamos no lugar certo. Atendemos ao chamado de Deus. Tem muita gente hoje, dentro da igreja, e eu falo isso direto no Moquetá. Tem muita gente hoje que se sente funcionário da igreja. Serve tanto, ao ponto de se sentir funcionário da igreja. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para sermos filhos amados, que amam servir. A consequência da servidão, a consequência de nos doarmos ao Senhor, é porque nós entendemos que o Senhor nos ama, que nós somos filhos amados, e é por isso, como consequência de entender isso, que nós servimos por amor. Nós não somos funcionários de igreja. Mas pastor, tu é pastor, eu não sou funcionário de igreja. Eu sou um funcionário, sou funcionário da empresa que eu trabalho. Na igreja eu sou um filho amado, que tem um chamado de Deus, e eu amo servir ao Senhor, porque Ele me escolheu. Por que eu estou falando isso para vocês também? O jovem ou adolescente que se sente funcionário da igreja, daqui a algum tempo ele pode se sentir usado pela igreja. Eu tenho um caso prático de um padrinho meu. Ele servia na igreja, ele era de mídias. A mídia da igreja dele era perfeita. Ele tinha muito talento. Hoje em dia ele está numa multinacional servindo trabalhando como comunicador, na comunicação, no marketing. Muito bom, fera, um dos melhores que eu já conheci. Mas ele só servia. Ele era funcionário. E ao longo do tempo ele se sentiu usado. E hoje esse mesmo menino, um homem que servia ao Senhor, se casou com outro homem. Se transformou em um homossexual. Porque ele se sentia usado pela igreja. Nós não estamos na igreja para sermos usados. Nós amamos ao Senhor, nos sentimos e sabemos que somos filhos amados e amamos servir ao Senhor. Não somos funcionários. Então, primeiro sintoma, insensibilidade espiritual. Segundo sintoma, distração constante. Terceiro sintoma, amor pelas coisas erradas. Amor pelas coisas erradas. Capítulo 32, versículo 4. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mateus 6,21 vai dizer: pois onde estiverem os seus corações, aí estará o coração de vocês. Eles trocaram o Senhor por um Deus feito por mãos. Eles chegaram ao ponto de esquecerem quem tirou eles de Israel, quem tirou eles do Egito, quem levou eles para a terra prometida. Eles esqueceram, porque o amor às coisas do mundo vão nos fazer esquecermos das coisas de Deus. Nós não podemos ser uma geração que prioriza os prazeres de 5 minutos, os prazeres terrenos. E eu estou falando com você, jovem adolescente, você sabe muito bem o que eu estou falando. Mensagens que não deveriam ser lidas, grupos do WhatsApp que não deveriam estar, vídeos que não deveriam ver, prazeres momentâneos que não agregam em nada na nossa vida espiritual. Meus irmãos, talvez hoje na sua casa, você que é pai e mãe, você está tendo um jovem adolescente que vive tentações sexuais.
Tentações sexuais. Por que eu estou falando isso aqui? Porque nesse ano, no ano passado, eu recebi inúmeros jovens no meu gabinete com problemas sexuais, de sexualidade, não sabem, não conseguem identificar qual é o próprio gênero. Tem tentação por pessoas do mesmo gênero. Tem tentação à imoralidade sexual. Jovens, adolescentes muito cedo se entregando à imoralidade sexual. Só que nós, como igrejas, como pais, como mães, como líderes, precisamos abrir a porta para que eles confessem a tentação. Quem não confessa a tentação, confessa pecado. A igreja não pode demonizar a tentação. Jesus Cristo foi tentado. Se um jovem chega para você e fala, eu tenho tentação por alguém do mesmo sexo, você vai dar glória a Deus, porque ele falou, e você consegue tratar a vida dele. Porque se ele não fala, ele vai praticar aquilo no futuro. A gente como igreja não pode fechar os olhos para isso. Eles estão sendo muito atacados nisso. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos e responder biblicamente o que a Bíblia fala sobre isso. Nós precisamos responder aos questionamentos que a sociedade faz. Quais são as perguntas que os jovens estão fazendo, os adolescentes estão fazendo? Não é a mesma pergunta que você ouvia quando era jovem lá atrás. A igreja precisa reconhecer quais são as necessidades que o mundo está trazendo. E nós, como igreja, precisamos apresentar as respostas na palavra de Deus. Porque a nossa cosmovisão, o que é isso? A nossa visão de mundo é pautada na palavra de Deus. Não é um partido, não é uma ideologia, não é um pensador, não é um filósofo. É a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. A gente precisa responder. Os jovens e adolescentes estão respondendo. E se você como igreja não abrir a sua porta, você como pai não abrir os seus ouvidos para eles confessarem a tentação, vai ter gente no mundo abrindo os ouvidos para ouvir. Hoje adolescentes e jovens estão sendo aconselhados pelo ChatGPT, pela inteligência artificial. Você sabe o que é isso? É um sistema de inteligência computacional, que ele vai aprendendo com ele mesmo. Se chama aprendizado de máquina. Até chegar um momento que ele sabe responder quase todas as coisas. Porque ele recebe vários inputs, ou seja, várias entradas de pensamentos, de informações, e ele libera uma resposta para o adolescente. E o adolescente hoje está lá no chat GPT perguntando: como você me ajuda se eu não tenho amor pela vida? Como você me ajuda a encontrar a minha identidade e o meu propósito? Como você me ajuda a ver a igreja como algo legal? Como você me ajuda a não usar drogas, a não beber? O chat GPT está sendo muito usado. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas essa galera sabe o que eu estou falando. Vocês sabem o que é chat GPT? Vocês sabem? Eles sabem. A gente precisa estar acordado para o que está acontecendo. O chat GPT não é o pastor deles. Tem um pastor aqui deles. Tem líderes deles aqui. Tem pais e mães aqui que têm a responsabilidade de educarem e aconselharem os seus filhos. Mas pastor, o meu coração, ele fica endurecido do nada assim? Não, o coração não fica endurecido do nada. O coração, ele vai endurecendo aos poucos. O coração de carne, ele vai criando camadas duras de endurecimento. E ele vai se endurecendo. Uma das causas desse endurecimento do coração é o pecado escondido e não tratado. Salmos 32, 3 vai dizer: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer.
O pecado não confessado cria dureza no seu coração. O seu coração, ele é como uma armadura impenetrável. O pecado não confessado, não tratado, ele vai cicatrizando a sua mente, até chegar o momento de você achar aquilo normal. A gente começa a fazer algo pela primeira vez. A gente começa a fazer algo pela segunda vez. A gente começa a fazer algo pela terceira vez, pela quarta, pela quinta, até chegar à 10ª. Depois isso vai se transformar num hábito. Num hábito. A gente não vê mais peso espiritual. A gente não vê que a gente está errado. A gente não vê que a gente está se separando de Deus. Só que aí chega um momento que a gente está tão afastado de Deus que a gente entra numa igreja e não se sente mais parte. A gente entra na igreja e não se sente mais em comunhão com os irmãos, a gente sente vergonha. Não é porque os irmãos estão acusando a gente, mas é porque o diabo coloca isso na nossa cabeça. Você não pertence mais a esse grupo. Você é sujo, você não merece o amor de Deus. Os pecados precisam ter nomes. Nós precisamos confessar os nossos pecados, precisamos primeiramente confessar para Deus, porque é Ele que cura, é Ele que perdoa. Deus perdoa os pecados, mas também precisamos trazer para a luz, precisamos compartilhar com líderes, com pais, com mães, com pastores, porque esse pecado que estava nas trevas, vindo para a luz, ele consegue ser tratado. Ele é tratado na raiz. E quando um pecado ele vem para a luz, o diabo ele não tem mais poder para acusar. Meus irmãos, o meu olhar quando eu entro na igreja é muito atento. Eu peço isso para Deus todos os dias, para perceber pessoas que não estão indo para a igreja, que Ele me dê isso claramente. E todas as vezes que eu vou fazer uma investigação, perguntar, entender, quase todas as vezes é porque a pessoa está em uma vida de pecado e ela sente vergonha de estar naquele lugar. Sabe quando Adão e Eva pecaram ao Senhor e eles se escondem? É isso que acontece quando a gente vive uma vida de pecado. A gente precisa confessar os nossos pecados. Qual o pecado, adolescente, que você precisa confessar? O que ninguém sabe que você está fazendo, mas Deus está vendo você fazer? É um chamado para vocês como igreja também. A segunda causa é o orgulho e a autossuficiência. Êxodo 33:3. Pois vocês são um povo obstinado. Nós somos orgulhosos. Nós muitas vezes nos bloqueamos para pedir ajuda. Achamos que sabemos de todas as coisas. Achamos que não precisamos de ajuda. Pessoas que não precisam de ajuda são pessoas que tendem a ter o coração endurecido. Então, são pessoas que não conseguem mostrar vulnerabilidade, fragilidade, imperfeições. O Senhor nos chamou para mostrar as nossas vulnerabilidades. Eu, como pastor, eu preciso mostrar minhas fragilidades. Eu preciso ter pessoas a quem eu presto contas, a quem eu sou, quem me discipula, quem me mentoria, quem cuida de mim. Eu não posso ser alguém orgulhoso e autossuficiente, porque senão eu nunca vou pedir ajuda ao Senhor e o meu coração vai se transformar num coração endurecido. Então, causas: pecado escondido e não tratado, orgulho e autossuficiência. Isso transforma o nosso coração em um coração de pedra. Mas nós lemos no capítulo 33 que Moisés não aceita isso. Moisés não aceita esse caminho, essa jornada que aquele povo está trilhando. Eu não aceito. Eu não sou alguém que só quer as promessas de Deus. Eu não sou alguém que só quer a bênção de Deus. Eu quero o Deus da promessa, o Deus da bênção caminhando comigo. Eu não aceito um anjo indo na minha frente. Eu quero o próprio Deus na minha vida, me guiando,
me aconselhando, gerando os projetos no meu coração, gerando as certezas do meu coração. E Moisés, ele clama ao Senhor: se não for comigo, não me envie. Moisés sabia, sem a presença não há distinção entre o povo de Deus e os demais. O que diferencia o povo de Deus dos demais é porque nós temos um Deus soberano nas nossas vidas. O que diferencia nós de quem está lá fora é que nós somos pecadores, remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos pecadores que se arrependeram e necessitam de um Deus que salva, um Deus que se coloca no nosso lugar, para que a ira de Deus não caia sobre nós, mas Ele se coloca no nosso lugar como um substituto. E nós recebemos a palavra que nós tantos lemos na Bíblia: justificação, absolvição dos pecados. Nós somos livres de toda condenação, porque no nome de Jesus não há maldição, não há destruição, não há sujeira, existe vida e vida em abundância. Nós precisamos clamar ao Senhor pela presença de Deus, porque a presença de Deus transforma tudo. A presença de Deus transforma tudo. Quando a presença vem na nossa igreja, quando a presença vem na nossa vida, quando a presença vem sobre a nossa casa, nós conhecemos a Deus de verdade. Nós conhecemos um Deus poderoso. Pai e mãe de adolescente, de jovem, não ore para que os seus filhos apenas recebam bênçãos do Senhor. Orem para que eles conheçam a Deus de verdade. Quando nós conhecemos a Deus de verdade, nós nos apaixonamos por Deus. Nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, porque nós sabemos quem Ele é. Nós conhecemos o seu poder. Nós sabemos que a partir dele todas as cadeias são quebradas. Nós sabemos que é Ele que faz todas as coisas. E sobre nós vem o poder do Espírito Santo. E essa palavra significa dunamis. Dunamis, poder. Um poder que é como se fosse uma dinamite. Uma dinamite que explode, que quebra, que estraçalha todo o coração endurecido. E é por isso que não é um pregador com boa oratória, que não é um pregador com muitos seguidores nas redes sociais que transforma a vida da pessoa. Quem transforma a vida da pessoa é o Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, porque ele tem poder. E nós somos testemunhas desse Espírito Santo. Quando a presença vem, descobrimos a nossa identidade e o nosso propósito. Nós precisamos saber qual é o nosso propósito aqui na terra. O propósito de vocês gera esperança para essa sociedade. O propósito de vocês gera esperança no teu coração. Vocês precisam buscar ansiosamente pelo chamado de Deus nas vidas de vocês, porque um chamado é imparável. Uma atividade para. Porque alguém brigou comigo, porque alguém falou de forma mais rude, porque alguém me maltratou, porque alguém fez fofoca com o meu nome, mas um chamado é imparável. Precisamos buscar ansiosamente para que Deus nos revele a nossa identidade e propósito. Nossa identidade não é o que a gente faz. Nossa identidade não é o que o mundo gera em nós. Nossa identidade não é uma pessoa que é influencer no TikTok, no Instagram, no Facebook, seja qual for a rede social. A nossa identidade é o que a Bíblia diz sobre quem nós somos. E a Bíblia diz que nós somos filhos amados, povo escolhido de Deus, geração eleita, sacerdócio real, que você é escolhido para ser usado para perfeita e boa obra. Nós somos filhos amados. Você, menina, é princesa do Senhor. Você, menina, é um príncipe do Senhor. Não deixe que pessoas usem vocês. Orem para que Deus coloque pessoas de Deus na tua vida, para vocês não serem usados, para vocês não terem traumas, não terem marcas na vida de vocês.
Tem muito adolescente, tem muito jovem sendo usado. E quando chega na idade adulta, tem traumas, começa um casamento cheio de traumas, porque foi tocado, foi usado antes. Em nome de Jesus, que os nossos jovens sejam pessoas que têm a identidade do Filho de Deus. Reconheçam que existe um Deus poderoso que já gerou identidade no coração de vocês. Quando a presença vem, nos afastamos do pecado. Êxodo 32:20, Moisés, ele pega aquele bezerro, ele destrói no fogo, depois de moê-lo até virar pó, e ele espalha na água e fez com que os israelitas bebessem. Nós nos afastamos do pecado. O pecado antes te afasta de Deus. E agora, com a presença de Deus na tua vida, você se afasta do pecado. Porque você renuncia aos prazeres da carne para viver o que o Senhor tem para a tua vida. Quantas vezes você já renunciou a alguma coisa por conta de buscar a santidade? A santidade, meus irmãos, existe um custo. A santidade existe, às vezes, que você saia de algumas mesas. A santidade exige que, às vezes, a gente termine algumas amizades. A santidade exige que, às vezes, a gente saia de alguns grupos do WhatsApp. Que a gente deixe de ter uma conta no Instagram, porque a gente está vendo coisa que não deve. Mas o nosso amor acima de todas as coisas por Deus, não vai trazer isso como um peso, vai trazer isso como uma leveza e um chamado. Porque nós amamos ao Senhor e nós priorizamos a santidade nas nossas vidas. Quando a presença do Senhor vem, nós amamos as pessoas com o coração certo. A igreja não usa as pessoas, mas ama as pessoas. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. O desejo de Deus é que toda essa comunidade seja tomada pela presença do Espírito Santo. Nós precisamos amar as pessoas, meus irmãos. Isso tem que ser uma intencionalidade do nosso coração, das nossas atitudes. Precisa ter inclusão na igreja. Tem muita gente do lado de fora que não consegue entrar na igreja porque as portas estão fechadas. A igreja é um lugar para todos. A pessoa não precisa chegar aqui limpa, ela vai chegar suja, mas ela vai sair limpa, porque é Jesus que limpa. Precisamos amar as pessoas. Pessoas que são diferentes para nós, mas são a mesma para Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos incondicionalmente. Talvez você se sinta rejeitado lá fora, mas eu quero te dizer nessa manhã, que cada um de você é amado por Jesus. O Senhor Jesus não vê como o pastor Thales está olhando vocês. Ele sonda o coração de cada um de vocês. E Ele chama vocês pelo nome. A Bíblia vai dizer: Moisés, eu conheço você pelo nome. O Senhor não conhece você apenas pelo que tu faz. O Senhor vê lá na frente quem vocês são. Ele não está vendo agora a dificuldade de tentações que vocês estão vivendo, porque eu sei que vocês vivem. Ele não está olhando agora o bullying, talvez, que vocês sofrem no colégio, não. Ele está vendo pessoas no futuro, possíveis líderes da igreja, possíveis pastores que vão exercer no reino de Deus o chamado, missionários, pessoas que carregam a presença do Senhor, que não abrem mão da presença do Senhor. Quando a presença vem, o avivamento acontece. Meus irmãos, muita gente fala de avivamento, mas o avivamento não é quando o fogo cai, mas é quando o fogo espalha. O avivamento não é quando num culto jovens e adolescentes estão gritando por Jesus. Não é quando o culto está com as luzes apagadas e as pessoas estão clamando Jesus. Não é isso.
Um avivamento, ele traz consequências para a sociedade. O avivamento acontece quando nós formos na prefeitura e percebermos que os números de violência doméstica diminuíram. Quando percebermos que o abuso, o estupro diminuiu. Quando os casos de assassinato, os casos de homicídio, os casos de corrupção, os casos de crimes diminuíram no nosso bairro, na nossa comunidade. Avivamento é isso. Nós recebemos a presença de Jesus e nós levamos a presença de Jesus para fora da igreja. Adolescente, esse avivamento pode acontecer a partir da tua vida. Os avivamentos que aconteceram em vários lugares do mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no país de Gales, no Reino Unido, no próprio Brasil, não precisou de uma igreja orando. Precisou de uma pessoa. Será que hoje a gente tem alguém aqui que está disposto a renunciar aos prazeres da carne, a negar o próprio eu, para orar ao Senhor, para que a presença de Deus preencha esse lugar? Talvez possa ser um de vocês. Existe um chamado sobre a vida de vocês hoje. E para finalizar essa mensagem, eu gostaria de trazer 4 aplicações práticas. Avalie: você se contenta com bênçãos ou deseja a presença? Abandone os bezerros de ouros modernos, distrações, ídolos, autossuficiência. Confesse seus pecados como o povo fez depois da confrontação. Clame como Moisés: Senhor, não quero dar um passo sem a tua presença. O meu apelo nessa manhã é que vocês como igreja, você como adolescente, clame ao Senhor: Deus, se o Senhor não for comigo, eu não quero continuar andando. Volte a clamar. Deus ainda responde. Eu gostaria de orar pela sua vida. Se você recebeu essa mensagem, eu gostaria que você botasse a mão no seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Pai, nós estamos aqui, Senhor, como igreja, gratos, Senhor, por tudo que o Senhor faz a partir das nossas vidas. Pai, nós entendemos hoje, Senhor, que nós precisamos clamar pela Tua presença. Pai, aqui está uma igreja reunida, Senhor, que ama a Ti. Que o Senhor possa gerar cada vez mais, Senhor, amor por Ti nessa igreja. Que esses adolescentes, Senhor, eles te amem a Ti acima de todas as coisas. Pai, que eles não fiquem, Senhor, preocupados com as bênçãos que o Senhor dá, mas antes de todas as coisas, estejam preocupados contigo. Que eles busquem a Ti acima de todas as coisas. Que Ele te ame acima de todas as coisas. Que eles não aceitem dar mais um passo sem a Tua presença. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por aqueles que entenderam, Senhor, o chamado dado por Ti. Um chamado de abandonar os pecados, de abandonar as distrações, de voltar, Senhor, a ter sensibilidade espiritual. Porque nós sabemos, Senhor, que aqueles que confiam em Ti sofrerão um transplante de coração. Um coração de pedra será retirado, para que um coração de carne seja transplantado. E esse coração de carne é capaz de sentir a Tua presença, de amar a Ti, de não negar a Ti, e de ter orgulho, Senhor, de fazer as coisas do Teu reino. Nós te agradecemos por tudo, que a gente tenha um domingo abençoado, que a gente tenha uma celebração de ceia, Senhor, que a gente se relembre daquilo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, meus irmãos.